Na isomeria de posição, os isômeros apresentam a mesma função orgânica, mas se diferem através das posições, ou de ramificações, de insaturações e também de grupos funcionais, desde que esses não apresentem heteroátomos. Bora dar uma olhada nos exemplos? Observe esses dois compostos. Perceba que eles são classificados como aletos orgânicos, também chamados de aletos de alquila, uma vez que nós temos o átomo de halogênio, no caso aqui o átomo de cloro, pendurado numa cadeia carbônica. Mas será que eles são isômeros entre si? A primeira coisa é definir a fórmula molecular. O composto aqui à esquerda apresenta 1, 2, 3 carbonos e aqui à direita 1, 2, 3 carbonos também, então C3. Em relação aos átomos de hidrogênio, são 3, 5 com mais 2, 7, 3, 6 mais 1, 7 também. Átomos de cloro, cada um apresenta 1. Então, a fórmula molecular dos dois é exatamente igual. A mesma função orgânica, mesma fórmula molecular, mas o que será que eles têm de diferença? Perceba que no primeiro composto, o átomo de cloro encontra-se no carbono número 1. Nós temos aqui o 1-cloro, derivado do propano, então 1-cloro propano. Enquanto o composto aqui à direita, nós temos o átomo de cloro pendurado no carbono número 2. Então, temos o 2-cloropropano. Esses dois compostos se diferem, então, através da posição da função orgânica. Enquanto um está no carbono número 1, o outro está no carbono número 2. Eles são isômeros, nesse caso são isômeros de posição, pela mudança da posição da função orgânica, beleza? Bora ver mais um caso aqui. Fórmula molecular C4H8. Note que a quantidade de átomos de hidrogênio é o dobro em relação à de carbonos. Nós temos uma fórmula geral conhecida, CnH2n, que é a fórmula geral dos alcenos. Facilita bastante saber qual é a fórmula geral dos compostos, porque a gente já tem uma dica de onde é que a gente vai começar a montar a estrutura dos compostos, né? Então, vamos começar por um alceno. CH2, está aqui, dupla, CH, CH2, CH3. Deixa eu ver se bateu a fórmula molecular com essa estrutura que a gente montou. 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio nós temos 2, 3, com mais 2, 5, com mais 3, 8. Fechou. Então tá certo a fórmula molecular. Quero saber qual é o isômero de posição dele. Perceba que aqui a insaturação encontra-se no carbono número 1. Nós temos o 1... Opa, quase coloquei 1 de novo aqui. Nós temos o but, 4 carbonos. No carbono número 1, nós temos a dupla ligação, e como são só carbonos e hidrogênios, ele é um hidrocarboneto, terminação O, but1eno. Se eu quero fazer o isômero de posição dele, então eu posso jogar aqui a insaturação, ou seja, essa dupla ligação, para o carbono número 2. E aí nós temos essa seguinte estrutura. Lá são 4 átomos de carbono, hidrogênio são 3, 6, com mais 2 hidrogênios aqui no meio, então 8. A numeração da cadeia carbônica tanto faz fazer da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita, né? Nós temos a insaturação sempre caindo aqui no carbono número 2. Então aqui nós temos o but2eno. Dois compostos de mesma fórmula molecular, mas que se diferem através da posição da insaturação, são conhecidos como isômeros de posição. Mais um caso, esse daqui bastante interessante. Perceba que nós temos um anel benzênico que é dissubstituído, ou seja, do benzeno retirou-se 2 átomos de hidrogênio e colocou-se no lugar 2 radicais de carbono, beleza? Também chamado, claro, melhor chamado de grupos substituintes, no caso aqui metilas. Aqui nós temos carbono 1, carbono 2. O segundo composto nós temos as metilas no carbono número 1 e no carbono número 3. Enquanto aqui, no terceiro composto, nós temos as metilas penduradas no carbono número 1 e no carbono número 4. Né? Perceba que a fórmula molecular deles é exatamente igual, C8H10. Tem a mesma função, na verdade são hidrocarbonetos, e que se diferem em relação à posição aqui das nossas ramificações. O primeiro está no carbono 1 e no carbono 2, dando a nomenclatura aqui, 1,2 dimetil benzeno. No segundo composto, ele está no carbono número 1 e no carbono número 3, então 1,3 dimetil, deixa eu melhorar aqui, dimetil benzeno, enquanto aqui, no último composto, nós temos o 1,4 dimetil benzeno. Então, são 3 isômeros de posição do dimetilbenzeno. E vale a pena lembrar que essas posições relativas do anel aromático, 1,2, 1,3 e 1,4, têm nomes específicos. A posição 1,2 pode ser chamada de posição orto, a posição 1,3 é chamada de posição
meta, enquanto a posição 1,4 é chamada de para. Tá? E aí é só completar o nome. Ortodimetilbenzeno, né? Agora sim, metilbenzeno, nome comprido, meta-dimetilbenzeno, né? E aqui o para-dimetilbenzeno. Então, para-dimetilbenzeno. Um detalhe interessante também é que o dimetilbenzeno ele é conhecido como xileno. Então, nós podemos substituir esse dimetilbenzeno e colocar no lugar o termo xileno. Podemos chamar de ortoxileno, de meta-xileno e aqui de para-xileno. 3 isômeros de posição da fórmula molecular C8H10. Os isômeros de posição, então, apresentam a mesma função orgânica, mas se diferem através da posição, ou de uma ramificação, de uma insaturação ou de um grupo funcional, desde que esse não apresente um heteroátomo. E por que a gente está falando isso? Porque o próximo caso de isomeria é a tal da metameria, que se confunde muito com a isomeria de posição. Eu te aguardo lá. Até mais.